vamos entender hoje, povo de Deus, o que é que nós temos que fazer? O que é que, na verdade, temos que crer, a maneira que temos que crer, porque os milagres de hoje, eles são separados dentro de situações que podem ser chamadas de impossíveis, mas também dentro das situações impossíveis tem um Deus que realiza o impossível. E quem tem esse Deus aqui comigo? Então, o que é que eu preciso que vocês entendam, que eu também, junto com vocês, vamos aprender sempre? É que ele não perde o controle de nenhuma situação da sua vida. E é claro, nós precisamos entender isso no espírito, porque no natural é loucura. Falar que ele vai lá e vai ressuscitar o morto. Que ele vai lá e ele vai multiplicar pão e peixe. É uma loucura. Mas em todas as situações nós vamos ver que, nos milagres que aconteceram, os homens não tinham controle algum. Na verdade, perdeu total controle. Porém, quem está no seu barco tem o controle de tudo, né, gente? Quem está na sua vida tem o controle de tudo. Então é nisso que nós vamos falar. Tá bom? Para começar, nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 5, que é o primeiro milagre que eu deixo destacado na segunda semana. Ele é o 16º milagre da cronologia dos milagres. Que bonito falar assim, mas é verdade. Tá? Então, e o 16º milagre que Jesus fez no seu ministério terreno, segundo os estudos feitos, é a ressurreição da filha de Jairo. E é um milagre que, literalmente, ele diz: calma, eu estou no controle. Então você precisa entender isso. Porque nossos corações estão cheios de muitas perguntas, alguns com alguns medos. Não é esse medo totalmente... Todos não são bons, mas não é aquele que... As preocupações que geram aquele tipo de... Será? Nem dúvida em si direta, mas aquela incerteza que... Fala, meu Deus, só o Senhor para fazer. E aí ele vai lá e fala, calma. Deixa eu fazer, sabe? Eu tô aqui. Pessoal, se nós não cremos nesse Deus da forma que temos que crer, sempre ficaremos na dependência de uma força que talvez a gente não conheça. Quando nós cremos, nós conhecemos. Então nós vamos entrar nisso, Marcos capítulo 5. Nós vamos falar, esse milagre, só para curiosidade, ele está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, está no livro de Lucas, tá? A ressurreição da filha de Jairo. Só que o Marcos é o que mais dá detalhes. Então, gosto sempre que dificilmente alguém não prega sobre essa ressurreição que ocorreu, se não for pelo livro de Marcos, tá? Marcos capítulo 5. Se vocês descansaram bem de ontem para hoje? Então estamos na fé. Ontem teve aqui um culto especial. Continuamos hoje. Marcos capítulo 5. Versículo 22 em diante. Nós vamos passando por partes, pessoal, vendo aí um pouquinho das importâncias. Não dá para falar tudo de uma vez, todos os milagres. Depois eu deixo citado. E aí nos outros cultos a gente continua, tá? E aqui começa, povo de Deus. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. No meio tempo, uma certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, gastado tudo, nada lhe aproveitando, isso antes ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Como o foco não é a mulher do fluxo de sangue, eu não vou ficar batendo muito nela não, nesse sentido de ficar falando. Mas durante um pedido de um pai desesperado, houve uma mulher desesperada que tocou Jesus e fez ele parar. Imagine só, não é? Sempre é bom sempre lembrar, quantos de nós aqui hoje presentes, em qualquer lugar que esteja esse culto, não temos alguma necessidade. E eu lhe pergunto, a necessidade do irmão não precisa perguntar, é só uma pergunta por cima, né? Aquela pergunta assim bem imparcial. A necessidade do irmão do seu lado talvez seja maior do que a sua, ou sua seja maior do que a dele. Qual Jesus vai atender primeiro? Não sei. Uma coisa que, independente a sequência ao qual ele vai fazer o milagre na vida de alguém, é você entender que, independente a hora, o momento, ele não perde
O que, povo de Deus? Vamos falar junto? Eu sei que é cedo, eu sei que é domingo de manhã, mas é legal a gente participar. Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Só que sim, nós temos necessidades, nós temos alguns pensamentos, nós temos muitos porquês nas nossas vidas. Nós temos, é humano isso. Só que ele não perde o controle. Ele não perde o controle, independente do diagnóstico. Ele não perde o controle, independente do que alguém possa estar fazendo. Ele não perde o controle, independente da forma como que está hoje a sua conta bancária. Ele não perde o controle. Talvez você tenha perdido, é verdade. Talvez você tenha se enrolado, mesmo. Por falta de sabedoria ou sabedoria demais. Achou que conseguiria e depois não conseguiu. Só que a pergunta é, você crê que ele não perde o controle? A sua vida está nas mãos do banco ou a sua vida está nas mãos do Senhor? A sua vida está nas mãos dos médicos, sem desrespeitar ninguém, ou a sua vida está nas mãos do Senhor? Quando Jairo ele se prostrou diante de Jesus, ele fez o quê? Eu estou entregando o controle da minha vida nas tuas mãos. Só que nesse meio tempo chega uma mulher que não tem nada a ver com Jairo e toca Jesus e faz ele parar. Só que a filha de Jairo está morrendo. A mulher está 12 anos doente, mas está viva. Prioridades na nossa concepção, no nosso pensamento é: a minha filha precisa mais dessa mulher do que ela. Só que no caso de Jesus não funciona assim. Pessoal, uma coisa que eu tenho a certeza é que o relógio que a gente carrega é diferente do relógio que Deus tem. Na verdade, ele não tem relógio. Ele criou o relógio. Só que a gente às vezes fica querendo do nosso jeito. Quantos de nós não queremos do nosso jeito? Você chega talvez hoje dizendo: Senhor, se o Senhor não mudar minha vida hoje, eu vou desistir de tudo. Você já desistiu antes de ele mudar. Porque você não pode impor para ele a hora qual ele vai mudar. Você só tem que acreditar. Uma coisa que ele vai te falar e vai me usar para falar constante é: independente do que você esteja passando, você não pode parar. Porque se você parar, é a única forma de ele não realizar. Agora, se você continuar. E eu falo para você com conhecimento de causa: vão ter pessoas muito boas que vão te ajudar na caminhada da vida, mas vai ter pessoas que vão te desanimar. Mas vai chegar diante de você e vai falar: por que você ainda está lutando? Você pode ter certeza, já teve muitos aqui que já tiveram essa experiência. Mas por que ainda você insiste? Por que você luta por seu casamento ainda? Por que você luta por essa empresa? Por que você luta pelo seu filho? Por que você faz isso? Por que você dedica tanto se você não está vendo mudança? Aí você vai poder simplesmente responder: porque eu sei quem que está no controle da minha vida. Quem que está no controle da sua vida de verdade? Não porque eu estou perguntando, mas porque você está entregando de verdade para ele. Quem que é o dono do que vai ser feito e vai realizar na sua vida? É a pessoa que te fez mal ou é Deus que vai fazer o que você tem buscado que ele faz, gente? Se você não estava conseguindo fazer isso hoje a fé que você vai receber é: Deus, eu estou entregando a minha vida e os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas necessidades de verdade em suas mãos. E uma coisa que é certa: quando a gente entrega, é uma consequência da nossa entrega, a gente descansa. É uma luta? Porque nem sempre vai ser como a gente quer. E esse é o desafio. Porque a gente vai pedir azul e Deus vai dar verde. Esse é o desafio. Você recebeu o que Deus quer te entregar, não o que você quer receber. Só que você tem que continuar. Amém, gente? Você tem que continuar. Então, Jesus, o Senhor, ele para. É interessante, porque ele para. E aí ele começa a perguntar, né? Quem que me tocou? Imagina, gente. Você chega aqui querendo falar comigo, eu falo: calma. Pastor, você não sabe meu problema. Eu falei: calma. Você não sabe meu problema. Vou embora, então vai. Que é isso, pastor? Vai me dar atenção? Não é do seu jeito. Enquanto você não entender que não é do seu jeito, não vai funcionar. Enquanto você entender que não é da maneira que você pensa, da maneira que eu penso, não vai funcionar. Queria eu que todos os meus pensamentos fossem de acordo com o que eu pensei, só que todas as vezes que eu segui o que eu achei, nunca deu certo, gente. Só deu certo quando eu entendi a maneira dele. A maneira dele é diferente da minha, da sua, da nossa. A maneira dele é provar para mim que eu não tenho controle de nada e que ele tem o controle de tudo. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus nós confiamos nesse Deus. Mas que a gente às vezes tem luta, se tem. Mas como tem, né? Mas a maneira que a gente vai enfrentá-la é que realmente vai definir. Jesus então ele vai lá e cura essa mulher. Vou resumir essa parte. E aí depois que ele cura, ela fala toda a verdade, despede ela, já passou-se um tempo. Eu não sei o tempo, tá, gente? Eu não sei se foi 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Eu creio que não foi muito, mas para quem está desesperado com a filha à beira da morte, tudo é muito. Aí chega aquelas pessoas amáveis, que torcem por você e diz: fica firme. Não. Aí chega, tá pior do que antes. E desanima você.
Só que aí você tem que usar a sua fé em quem você deposita como motivação em você não desistir. E foi o que Jesus fez. Um pouquinho para frente, pessoal, resumindo, né? Versículo 35. Depois que ele cura a mulher do fluxo de sangue, como eu disse, o milagre da mulher do fluxo de sangue não está na lição de hoje, então só cito ela como base da história, mas não como parte principal. Aí diz o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: olha só, que notícia linda, a tua filha está o quê? Morta. Ele poderia ter olhado para aquela situação, olhado para Jesus e disse: aí, ó, foi dar atenção para essa mulher? Só que quem tem o controle da nossa vida, gente? Quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle do seu casamento? Responda no seu coração de verdade, porque a boca fala que o coração está cheio. Quem tem o controle da sua vida financeira? Exatamente. Quem tem o controle da vida da filha de Jairo? Sempre foi ele. E aí chegam pessoas e dizem: não adianta, não mais incomodes o mestre. E fala de uma forma muito bonita, né? Porque querendo ou não era Cristo. Não mais o incomode, não mais o enfade, não mais o incomode. E aí Jesus, o Senhor, ouvindo isso, olha só o que a Bíblia fala. Muitos aqui já conhecem, mas é bom lembrar que ele não muda. Ele continua tendo o controle de tudo, é ou não é? Essa é a verdade. Podem passar o tempo que for. Nós sabemos que todas as coisas estão nas mãos de quem fez todas as coisas. Quem construiu o mundo e quem está fazendo tudo acontecer na sua vida. Até os puxão de orelha, até que deu errado na sua vida, é Deus mostrando: eu estou no controle. Não é do seu jeito, viu, mocinha? Não é assim que os pais falam? Não é do seu jeito, viu, mocinho? Você pensa o quê? Que você vai sair fazendo o que quiser, você acha que vai dar tudo certo só porque você é meu? Não funciona assim. Vai ter coisa que vai dar errado para você saber que você é meu. Só que eu que mando. Não é do seu jeito. Não é da sua hora. Não é a lua que vai definir qual é o sexo da criança. É Deus. Tá? A gente quer fazer algumas coisas acontecerem. Ele é Senhor, gente. E ponto final. É Deus. E Ele já define na concepção, não depois. Porque Ele que manda. Ele é o dono. E assim vai ser para o resto da vida. Vamos continuar. Estando ele ainda falando, então chegaram e disse para ele: sua filha está morta. E disse: não incomoda mais ele. Mas aí temos um Deus vivo. Quem tem um Deus vivo, mais uma vez? Quem está no controle da sua vida? Esse Deus vivo que está aqui, que vai com você onde for. Não tire isso de pauta. Isso é real. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, ele deve ter falado assim: meu Pai do céu, ô paizinho amado, o que é isso? Não é que eu tive que vir, eles estão tudo perdidos, né? Não falou assim não, né, gente? A gente tenta fazer uma aprimorada aí. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga. Eu sei que o Jairo, ele é o principal por posição, mas usando uma expressão bem popular nossa, quem importa crer é quem realmente precisa. Não as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes você pensou em parar porque alguém falou alguma coisa com você, hein? Porque alguém te distratou, não é verdade? Eu não vou mais nesse lugar, porque isso aqui, aquilo outro. Só que aí nós temos alguém que fala muito mais do que qualquer pessoa, e ele vai lá e diz o seguinte, está bem na tela e está bem bonito para vocês, hein, povo de Deus. O que ele está dizendo para Jairo? Não, para Jairo não está mais aqui, ele falou naquele tempo. Ele está falando para você. Você crê que a palavra dele é viva ou não? Então não é para aquele tempo, é para agora. Então ele olha para Jairo, ele olha para mim, para vocês, ele olha para quem está em casa e diz: não temas, crê somente. Vamos ler de novo. Não temas, crê somente. Em qual área? Todas. Pastor, mas está difícil. E quem disse que seria fácil, eu sempre falo isso, não é sobre facilidade, é sobre possibilidades. E a minha possibilidade é crer que Ele vai fazer o impossível. É isso que importa. A sua possibilidade é crer que Ele vai fazer o impossível. Não é crer que o seu filho vai fazer o que você quer. É crer que Ele vai fazer o impossível. Porque se você depende de acreditar em alguém, prepare-se para se decepcionar. Porque o homem, ele falha. E às vezes é porque quer, às vezes é porque não quer. Às vezes é porque realmente ele não tem o controle. Mas Deus, ele não falha. Aí Jesus, o Senhor, ouvindo as palavras desses negativos, pessoas ruins, né? E ele olhando
para Jairo ele disse: olha, para de ouvir essas pessoas, porque elas não sabem o que estão dizendo. Elas estão falando de acordo com a realidade. E eu não trabalho com a realidade. Se fosse trabalhar com a realidade, gente, nós não pararemos tempo para tentar lutar contra uma corrupção tão grande que o mundo tem por si só. Nós trabalhamos e cremos e vivemos pela verdade. E uma coisa que eu tenho consciência plena é que a verdade muda a realidade. Muda ou não muda? Isso aqui é verdade. Ó. A realidade é que meus olhos veem, a verdade é que meu ouvido ouve. Os meus olhos podem ver todo o oposto, mas o que Deus falou que vai mudar. Então eu continuo crendo. É por isso que eu não paro. É por isso que você não vai parar. É porque a gente continua acreditando. Então não tenham medo, somente continuem acreditando. Porque o controle está nas mãos de quem? De Deus. Essa é a verdade. Outro milagre que ele também demonstra que ele tem um controle aconteceu dentro, não digo dentro não, é sobre, né? Dentro é muito pesado, né? Sobre o mar, quando ele estava dentro de um navio, de um barco. E ele estava simplesmente dormindo enquanto uma tempestade inteira estava acontecendo. Lembram desse fato? Vamos lá agora? Para ser mais de um, né? Falar, não ficar preso a um milagre, mas a mais de um. Mateus capítulo 8. São milagres que a gente sempre pode observar e ter uma certeza. São milagres que provam que Jesus não perde o controle. E é nisso que a gente tem que carregar, gente. É isso que a gente precisa entender. A fé que ele nos dá é essa certeza. Que independente da nossa situação momentânea, o controle da nossa vida está nas mãos dele. Quando nós o aceitamos sobre o nosso coração e nossa vida pessoal a ele ser Deus, nós entregamos o controle da nossa vida para ele. E a partir daí, não vai ser mais do nosso jeito. Ainda que a gente insista. Você pode insistir, não vai dar certo. Do seu jeito, não, vai ser do jeito dele. Ele coloca as pessoas certas e assim vai. Mateus capítulo 8, versículo 18. Eu pus 18, mas pode pular para o 23, não precisa ser 18 não. 18 é só 23 fala direto. É que o 18 ele dá ordem, né, para passar para o outro lado. Então vamos do 23 em diante. Eles recebem a ordem, no versículo 18, olha, vocês vão passar para o outro lado da margem, aquela coisa toda. No versículo 23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, estou enfatizando, tá? Tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Então vamos tentar imaginar um barco sendo coberto pelas ondas, pela tempestade que era tão grande. Gente, é impossível, humanamente falando, alguém descansar no meio disso. A não ser que essa pessoa seja o quê? Deus. Não é verdade? Por isso que é importante, são inúmeras lições que a gente tira daqui, mas uma delas é: quando que Deus, o Senhor, demonstra que está no nosso barco? Quando ele demonstra que mesmo ante as situações, ele descansa. E se ele descansa, ele quer que você também o faça, porque ele está na sua vida. E aí o ensinamento vem. Vamos continuar. E era coberto pelas ondas, ele, porém, aí parece cômico, mas ele, porém, estava dormindo. Que loucura. E aí continua, a humanidade vai aparecer. E os seus discípulos, seguidores, aproximando-se, o despertaram. Acorda, 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 aquela coisa toda. Dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Até parece que eles falaram assim bonitinho, né? Se fosse você dentro de um barco, com as ondas cobrindo o barco e vendo o seu mestre dormindo, você fala assim, por favor, acorda, porque a gente vai morrer. Com certeza houve um desespero, porque isso é humanidade. Não vai tirar o fato de você deixar de ser humano. Os discípulos estavam ali, só que quem estava no barco? Quem está no seu barco? O mesmo que entrou na casa de Jairo e ressuscitou uma menina morta. É o mesmo. Esta é a verdade, é o mesmo. Quem está no seu barco é o mesmo que estava no barco dos apóstolos,
dos discípulos, e diz então, e ele lhes disse, acordando, não sei se se espreguiçou, né? Mas é um detalhe importante, você sabia que quando você se levanta, numa noite, na madrugada, mais na madrugada, você está no sono profundo, dormindo. É importante que você não levante de uma só vez, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Falei uma vez aqui que é ouvir, é bom repassar. É bom que você não levante de uma só vez de repente, porque o seu cérebro precisa de oxigenação, de ar, a ponto de ele poder funcionar normalmente. Se você levanta, pode causar algum tipo de problema, como um AVC, ou alguém que pode até ter tipo de levar ao óbito. É bem séria a coisa, né? Então, quando você levantar, por favor, não sejam repentinos. Vocês levantem devagar, fiquem uns segundos sentados na cama, respira, inspira, depois você levanta, até para fazer necessidades normais. É importante, gente. Depois que eu vi isso, eu comecei a vigiar nessa parte. Ainda mais quem tem criança em casa, que a gente ouve chorar. Falo muito para minha esposa e ela também começou a fazer. Não levantem rápido. Isso é bem natural, que pode acontecer, mas é também bem fatal. Então, penso eu, Jesus levantou, deu aquela, calma aí onde eu estou. Ah, tá. Respirou. Você quer viver ou não quer? Então, não adianta fazer do seu jeito. Até para levantar, você tem que tomar cuidado, viu, gente? E aconteceu, eu fiz um velório esses últimos tempos, não faz muito tempo não, tem uns 4 meses atrás, que o senhor que eu fui fazer o velório, ele se levantou, foi ao banheiro, voltou e faleceu. E ele até passou pela madrugada. Lógico, Deus o recolheu, tem que carregar aquela parte, só que foi possivelmente essa parte, não entrou oxigenação nesse o suficiente, ele já estava com alguma debilidade, pum, na hora de voltar e deitou, não acordou mais. E aí foi fazer o velório dele. Mas é real. Bom, Jesus ele se levanta dentro do barco e ele fala na sequência, depois de pensar um pouco, mesmo sendo Deus, ele estava dormindo, estava cansado. E ele fala, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, o que ele fez, pessoal? Repreendeu os ventos e o mar. E depois seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem, depois de estar dormindo. Não era uma questão de ele estar ali andando sobre as águas nessa vez. São 2 vezes que opera milagres. Essa aqui é uma, andar sobre as águas é outra. Já são 2 grandes milagres. Mas nesse ele estava dormindo. E aí eles se maravilham e olham e dizem, mas quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse é aquele que não perde o controle da nossa vida. Quem é esse? É aquele que não perde o controle da sua vida. Quem é esse? Aí você que responde agora. É aquele que não perde o controle da minha vida. Responderam aí ou não? Quem é esse então? Aquele que não perde o controle da minha vida. Não perdeu. Mas não está acontecendo, exato, porque não é do seu jeito. Quando for do seu jeito, ele te avisa. Mas eu queria para ontem. Quem mandou ser ansioso? Deve entender que é do jeito dele. Se Isabel e se Zacarias entendessem, se eles, literalmente, Isabel e Zacarias são os pais de João Batista. Se eles ficassem presos ao tempo, Isabel não geraria aquele que prepararia o caminho para Jesus. Não é no seu tempo. Entenda logo isso. Não é da sua maneira, é do jeito dele. Se você tem fé, ele tem poder. Então acabou, junto um com o outro, é fato. Não aconteceu, não porque você não tem fé, porque não é o tempo. Ele não perde o controle. Certo ou não, gente? Queria eu já estar recebendo muitas coisas que eu tenho buscado há muito tempo, até entender que não é do meu jeito. Queria que fosse, mas não foi. Glória a Deus por isso, porque do jeito dele é bem melhor. Nesse meio tempo que eu não recebo, eu conheço tanta gente. Aprendo tanta coisa que eu não aprenderia se já estivesse vivendo o que eu queria. Ele não erra, gente. Eu sei que todo mundo já sabe disso, pelo fato de crer na Bíblia. Mas quando você passa por uma situação em qual você perde o controle, é onde você só tem que crer que ele tem o controle. E ele tem o controle. E ele está no controle. E ele vai fazer na sua vida o que ele falou que ele vai fazer. Fato, ponto, descansa, deixa a tempestade que ela vai passar, a bonança vai chegar e você vai agradecer. É fato. É sobre essa fé que a gente está querendo que cada um entenda. Que ele ainda faz milagre. Que o céu, quando a gente crê, toca na terra.
que as coisas que a gente tem buscado vão acontecer da maneira dele, perfeita, excelente, como tem que ser, como sempre foi. E assim vai continuando. Claro que somos humanos, claro que temos emoções, não quero esconder isso, é real. Vai ter dias e dias, vai ter momentos e momentos, mas independente a nossa emoção do momento, independente se estamos mais alegres, ou mais bravos ou menos bravos, ele continua sendo Deus e tendo o controle de tudo. É isso. De uma forma bem ampla e simples, é isso. É ele que vai fazer tudo o que você está buscando. E para finalizar para este culto, vamos para o livro de, deixa eu pegar qual base melhor, João. Capítulo 6. Eu vou pular um dos milagres que eu tenho a sequência. Depois eu deixo aí como só base. Depois se tem outros cultos, se for assim em direção. E esse aqui é importante, pessoal, porque é para aqueles que estão com necessidades financeiras. Esse aqui em específico. Até tem um estudo de 12 semanas. Acho que é de 12, agora não me recordo, são 12. Sobre esse estudo. Faço um estudo sobre esse milagre. Mas independente disso, esse milagre testifica que Deus, ele é presente, fato, né? Ele é Deus conosco, isso é uma coisa que não, já sabemos. E que nesse milagre, você que está com qualquer necessidade financeira, material, em qualquer área da vida, ele está no seu barco. Ele está na sua casa, como estava na de Jairo. Ele está no seu barco, como estava nos discípulos. E ele está no seu deserto. Para poder, dentro do seu deserto, multiplicar o que você precisa. E o que eu tenho que fazer? Entregar o pouco que você tem. E às vezes esse pouco é pouco mesmo. Não é questão. E deixar ele multiplicar. E aí que entra um milagre, porque isso aconteceu. João capítulo 6, rapidinho. João 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Algumas perguntas às vezes são parecidas que a gente tem, né? Talvez não seja com pão, mas seja de outra forma. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha a pergunta aí, né? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Só um pouquinho, né, gente? Só um pouquinho de gente, né? Coisa básica. Fora mulheres e crianças, né? Que naquele tempo só eram citados homens. E Jesus tomou os pães, pegou os pães, que coisa linda, e havendo dado graças, agradeceu. Gratidão é poderosa ou não é? Missão da semana. Agradeçam pelo que tem, mesmo que o que você tem não é tudo que você quer. Agradeçam. Gratidão abre porta de forma bem clara. Às vezes nós somos muito ingratos. Abrimos a geladeira, não tem nada para comer. Ao invés de agradecer pelo menos de ter uma geladeira. Às vezes a gente não dá esse valor, porque é tão pequeno, a gente é muito visual. O ser humano, ele é muito visual, a gente abre e não dá o valor. Gratidão abre porta. Se a gente não está recebendo porque a gente está sendo ingrato, às vezes não é falta de fé, é falta de gratidão. A fé está ali, só que você não é grato. Como que Deus vai abençoar se tudo termina com ação de graça? Então precisa ser completa. A gente não agradece. Ou agradece quando agradece é só, pastor mandou. Não é sobre mandar ou não, é sobre realmente ser. Aí diz aqui, então agradeça aí. Levantando os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha que forte, gente. Quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que queriam arrebatá-lo, fazer o rei, ele se distanciou, né? Mas o importante para nós hoje é saber que, independente da situação que você vive, ele está no controle de tudo e ele vai fazer você ter sobra. E isso é para você entender que a sobra não é desperdício, tá? A sobra é referência de multiplicação. Só que nós temos que entender que ele pergunta primeiro: e aí, como que vai ser? Como que vai ser? Para cada caso, ele falou de alguma forma muito interessante, né? Se a gente observar de forma isolada. Os 3 que foram citados. Para Jairo, ele disse, depois de uma palavra de alguns negativas, e que negativa foi, hein? A sua filha está morta. Não temas, creia somente. Para os discípulos, ele disse: por que vocês duvidam, homens de pequena fé? Eu não estou no seu barco? Eu não estou na sua vida? Eu não estou no seu casamento? Eu não estou no seu coração? Por que você duvida? Se tem tempestade, eu estou aí. Ele faz a tempestade cessar. E para esses que estão aqui, ele só experimenta. E aí, como que vai ser? Como que será? Temos muitas pessoas para ser alimentadas aqui. Como que vai ser? Mais 200 dinheiros na época? Não dá. Olha, o que nós conseguimos aqui é um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, então me dá. Agradece, organiza e deixa ele fazer o resto. Ele faz, porque ele não perde o controle. A sua vida está nas mãos de Deus ou não, pessoal? Então ore com essa certeza. Independente de tudo que esteja aí fora acontecendo. A gente tem dificuldades aí fora, mas nós temos um Deus que tem um controle de tudo. Vamos fazer oração, povo de Deus? Que Ele fale mais com vocês cada vez mais.